Oi, gente. Hoje estamos aqui com a comissão da Feira de Profissões para conversar um pouco com a professora Juliana, que deu aula, acho que para todas as turmas até agora, as que estão no IF atualmente. E a gente vai conversar um pouco sobre a área de artes. Ela é formada em artes cênicas e em artes visuais. Oi, Ju. Oi, Samuel, tudo bem? Tudo bem. Você podia começar falando um pouco sobre, inicialmente sobre a grade curricular dos dois cursos, como é, o que você acha, para quem você indica. Então, oi para todo mundo que está assistindo este vídeo no YouTube. Assim, eu vou falar dos cursos que eu fiz. Então, porque dependendo de onde, da faculdade, né, da universidade que tem o curso, depende muito do corpo docente, né, para eles definirem as linhas de pesquisa, as disciplinas que vão ter e tudo mais. Então, eu fiz artes cênicas na UEL e artes visuais também na UEL, tá? Artes cênicas aqui na UEL, ele é um curso que é bacharelado, ou seja, é bacharelado em interpretação teatral. Então, você faz 4 anos de curso e você sai apto a exercer a profissão como ator, né? Então, você tem todas as disciplinas voltadas para você compreender o trabalho do ator, né? Não só do ator, mas também de produção teatral, iluminação cênica, expressão corporal, né? Tem um viés também, uma conversa ali com a dança. Mas, assim, é um curso voltado para a formação do ator. Então, a gente tem muitas disciplinas práticas e disciplinas teóricas nesse curso. Então, das disciplinas práticas, no meu tempo, né, que foi lá em meados de 2005 que eu me formei, a gente tinha, porque mudou, né? Tem outras disciplinas agora que eu queria ter feito e não tinha naquela época. Mas tem disciplinas, por exemplo, práticas com relação à interpretação corporal, expressão corporal, montagem cênica. Então, você faz os 4 anos, no último ano, no meu caso, agora eu acho que mudou um pouco o jeito que está, mas você vai ter a experiência, se você fizer esse curso, de participar de uma montagem cênica que um dos professores vai dirigir e vai ser apresentado no final do curso. Além disso, você vai ter a experiência de dirigir também uma cena, né, que é uma experiência muito legal, bem bacana também. Então, o caminho ali de aprendizado na área da arte, das artes cênicas, é esse, né? Tem professores lá excelentes, né? Que tem pesquisas maravilhosas no campo da comédia, no campo do corpo, no campo da performance, enfim. Tem algumas disciplinas também que têm a ver com a música, então tem preparação vocal, né, experimentação também nesse sentido, entender sonoplastia, então entender tudo que compõe uma encenação teatral, tá? Existe aqueles preconceitos, né? Tem muita gente que quer fazer televisão e acha o caminho das artes cênicas uma possibilidade. O curso de teatro aqui na UEL, ele não é nada voltado, porque ele é de teatro, né? Então, ele não é nada voltado para a televisão. Então, quem tem esse interesse, não que é bom, né? Se você tem uma experiência, por exemplo, no curso de artes cênicas e depois vai para a televisão, você vai ter uma bagagem muito grande. Mas as pessoas precisam entender que são duas coisas completamente diferentes: televisão e teatro, né? Mas tem muita gente que entra com essa vontade, mas descobre outras coisas maravilhosas e continua no curso e tal, e acaba pegando amor e já esquece da televisão. Ou ao contrário, né? Vê, não se identifica e parte para outras experiências. Agora, do curso de artes visuais. Aqui, o curso de artes visuais é licenciatura. Então, tem uma grande diferença do bacharelado para a licenciatura. Artes visuais, então, basicamente, na sua essência, ele forma professores de arte, tá? Porque a licenciatura é isso, ele vai formar uma pessoa habilitada a exercer a função de professor daquela área que ele estudou. Então, no caso, artes visuais, além de pensar no desenvolvimento do artista,
que tem as disciplinas práticas também, tem de desenho, tem de pintura, tem de escultura, tem de fotografia, tem de vídeo. Então, além das disciplinas práticas nos cursos de artes visuais, voltadas para a formação do artista e também do professor, tem as disciplinas voltadas para o ensino. Então, para você entender como é ensinar arte, né? Ou esse processo, né, enquanto mediador aí dos espaços de educação. Então, a gente tem as aulas lá, por vezes, com professores da área da pedagogia. Então, a gente vai entender da história da educação também, vai entender metodologias, vai entender o que é educação inclusiva, vai entender formas que o professor de arte pode e deve agir dentro da sala de aula, atuar na escola. Então, é pensar também a figura do professor, né? Então, de lá, eu saio com um diploma em que me habilita a participar de concursos e processos em que eu posso ser professora de arte, né? Agora, o curso de artes cênicas aqui não te dá essa habilitação, né? Então, o que aconteceu com muita gente que fez artes cênicas aqui e está como professor de teatro, né? Nas escolas, né? Enfim. Aconteceu que muitos procuraram fazer uma licenciatura depois, né? Então, tem o bacharelado e fez mais 2 anos em alguma outra instituição em que agregou essas disciplinas que tem o ensino, que estuda o ensino em si, metodologia, a pedagogia, né? Então, a gente tem alguns que acabaram seguindo para essa área. Mas, obviamente, né, dos dois, a gente diz que não precisa, eu ouvi muito isso na faculdade, né, nos 2 cursos. Você, para ser artista, você não precisa fazer uma faculdade, tá? Mas não encare isso como um menosprezo à universidade, pelo contrário, né? É óbvio que um artista que passar pela universidade, ele vai ter uma visão de mundo, uma visão, uma compreensão dos saberes da sua área de uma forma diferenciada, né? Então, o ato de pesquisar a arte transforma o próprio pesquisador, né? O próprio artista. Então, isso eu acho muito importante, considero muito importante a formação, mesmo para aqueles que desejam somente ser artistas, tá? Que mais? Das disciplinas. Esqueci das disciplinas teóricas, né? Nas artes cênicas tinha as disciplinas da história do teatro, né? Da história da literatura dramática, tinha desenvolvimento de crítica teatral, metodologias de pesquisa, tem todos, né? Todos os cursos têm metodologia de pesquisa, tem também filosofia, tem também psicologia, né? Então, a gente tem um pouquinho ali dessas áreas que conversam ali com as artes cênicas. Nas artes visuais também, teve um pouco de filosofia, teve também, que minha memória já tá ruim, tá? Mas conversa ali com outras linguagens, outras áreas também do conhecimento. Eu não lembro se foi um professor da sociologia, eu não lembro exatamente. Mas tem também essas outras disciplinas. No curso de artes visuais, tem também História da Arte, 1, 2, 3, 4, 500. Tem História da Arte do Brasil, tem História da Arte Africana, agora está sendo muito abordado. Na minha época não teve, né? Graças que agora tem. Graças aos deuses africanos tem. Que mais? Tem... que eu me lembre isso. E os dois têm o desenvolvimento no final do curso de um TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Então, nas artes cênicas, por ser bacharelado e voltado para a interpretação teatral, a maioria dos TCCs tem uma pesquisa prática e uma pesquisa teórica. Então, aborda uma apresentação de uma cena que você construiu ou você dirigiu alguém e aborda o seu texto, né? Toda a sua fundamentação teórica. Nas artes visuais também, né? Mas tem muito TCC por ser licenciatura, também tem TCCs de artistas que investigam a sua própria poética. Então, tem uma exposição das obras que ele criou dentro dessa pesquisa, e tem o texto fundamentando tudo que ele fez. E tem também
os TCCs voltados para o ensino. Então, são pessoas que durante o estágio... esqueci de falar, que artes visuais tem estágio também. Tem muitas horas de estágio no ensino fundamental, no ensino médio e na educação especial, se eu não me engano, também, tá? Mas ensino fundamental e ensino médio é obrigatório a gente cumprir uma carga horária. E aí tem muitos TCCs também voltados para metodologias de ensino, né, investigação desse processo na sala de aula com os alunos. Acho que é isso, que vou me prolongar demais. Bom, e como é que você diria que são as oportunidades para quem se forma nessa área? Olha, primeiramente, é uma luta, né? Porque a gente não pode descontextualizar a vivência artística do cenário político sempre, independente do atual, do antigo ou do futuro, né? A valorização da arte está diretamente ligada às políticas públicas que a gente tem, né? Então, se a gente tem mais abertura, a gente tem mais espaço de trabalho. Se vão fechando os campos para a gente e delimitando o que é certo e o que é errado dentro da arte, o artista vai ficando sem meios de trabalhar, né? Então, assim, viver de arte enquanto artista é difícil, mas é possível. Aí depende de uma outra coisa que não se ensina na faculdade, ninguém vai poder ensinar, que é esse desejo, essa busca que vai te motivar a achar... Não é só querer, tá? Eu não odeio esse discurso, é só querer batalhar que vai dar tudo certo. Não é. Vai sofrer e vai ralar. Mas é esse desejo de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu vou falar de experiências de amigos que eu conheço, porque eu não vivo como artista, eu vivo como professora, tá? Depois eu falo do cenário de ser professor. Então, para ser artista, primeiro, leva um tempo até você se consolidar na área, então é muito importante você ir fazendo muitas oficinas para além do curso, tudo que você puder fazer para além, porque você vai conhecendo pessoas, você vai conhecendo propostas diferentes, né? Você vai sendo visto, você vai melhorando a sua performance, né? A sua forma de atuar, e vai te dando mais base para além daquela que a universidade te dá. E depois você tem a possibilidade de formar um grupo de teatro, né? E sair apresentando aí pelo país afora ou no mundo, quem sabe. Mas para isso acontecer, precisa de uma organização muito grande. Por que eu falei de políticas públicas? Porque quando você tem um grupo de teatro, por exemplo, você tem um grupo de teatro em Londrina e você quer fazer uma apresentação, mas você não tem dinheiro para fazer isso. Então, existem editais da própria cidade que abrem, que dão essa oportunidade para artistas novos ou para artistas já conceituados da cidade, né? E você manda, só que para você saber escrever esse projeto, não é qualquer um que sabe escrever, né? Você tem que especificar certinho tudo que você vai gastar, tudo que você pretende fazer, você tem que ter a carta de anuência de todo mundo. Então, essa investigação é na raça ali que você vai achando, e é mandando uma vez e quebrando a cara, e é mandando duas e quebrando a cara, e é mandando três, opa, pode ser que aí vai. Então, aos poucos, as pessoas vão ficando mais calejadas e vão entendendo melhor como é esse fluxo, né? Então, existem essas leis de incentivo que ajudam os grupos, os artistas, iniciantes ou já profissionais aí que têm uma estrada, que ajudam a colocar esses espetáculos em execução, né? Então, tem diferentes editais, diferentes maneiras dos artistas, só que não é fácil, né? Eles exigem que você tenha experiência, então, que o grupo tenha experiência. Então, infelizmente, por conta do nosso cenário, infelizmente, o artista vai trabalhar muito de graça até conseguir. Então, infelizmente, muitos artistas mantêm um emprego de vendedor, que seja, para conseguir ir criando essa experiência e poder atuar, né? Aí tem outras áreas, tem a área da pesquisa, né? A pesquisa acadêmica. Então, pessoas que olham ali dentro e falam assim, não, eu quero continuar pesquisando na área acadêmica vinculada às universidades. Então, ele parte ali para um mestrado, um doutorado, e arduamente ali conseguindo bolsas pequenas que ajudam ele
pelo menos a morar e talvez se alimentar, né? Mas isso que estão cortando tudo também com relação às ciências humanas, principalmente as artes, mas isso é uma maneira da gente conseguir também ampliar e que muitas pessoas acabaram seguindo esse caminho, né, da pesquisa. Aí tem gente que segue de tudo, viu? Tem gente que faz iluminação e faz sonoplastia para um grupo, e tem um outro grupo, atua sozinho, faz 1000 coisas. Artista faz 1000 coisas. Dirige em cena, sobe em escada, limpa o chão, tem que ser multiuso. Agora, se você pretende seguir na carreira no segmento da docência, ou você vai por esse viés da pesquisa, universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E aí você acaba sendo professor nesse meio termo, né? Mas acaba, às vezes, já caindo direto na universidade, né? Ou você faz uma licenciatura que vai te habilitar como professor. E aí você pode prestar concursos da rede municipal, da rede estadual e da rede federal, né? Esses concursos te dão a estabilidade, né, um emprego pro resto da sua vida, só que aí depende daquilo que você gosta também, né? Um concurso para professor de arte na rede municipal, você tem que ter noção que você vai dar aula de 1º a 6º ano, né? Não. Nem sei. Primeiro a para 5º ano. Isso, obrigada. Se você presta concurso para a rede estadual, você vai dar aula para o ensino fundamental 2 e para ensino médio, pegando às vezes, você tem uma 5ª série e um 3º ano do ensino médio ao mesmo tempo, né? Na mesma semana, enfim. Ou um concurso na rede federal, tá? Para você dar aula. Isso pode ser do ensino básico, né? Dessas instâncias que eu falei, né? Ensino fundamental, ensino médio, ou você já vai para o ensino superior, né? Que é para dar aula em faculdade. Para você dar aula em faculdade, cada vez mais está subindo ali. Então, no mínimo doutorado que eles estão pedindo, né? Então, para você chegar até o doutorado, você vai ralar um pouquinho. Então, é mais ou menos esses caminhos e possibilidades, tá? Tem gente que atua hoje, que eu conheço, que atua na produção cultural. Então, são pessoas que ficam só por trás para fazer as coisas acontecerem. Tem gente que trabalha em instituições culturais, como o SESI, o SESC. Então, tem muita gente da área das artes, formada em artes cênicas ou artes visuais, que trabalham nesses lugares, né? Que trabalham, às vezes, tem um trabalho, às vezes, mais administrativo. Tem muita gente que trabalha na área técnica, montagem, desmontagem de luz, concepção de luz e de som. Tem gente atuando e tem gente dirigindo e tem gente dando aula. Nas artes visuais, a maioria que eu conheço dá aula e tem seu desenvolvimento poético enquanto artista. Tá? A maioria. Eu não conheço um que seja só artista, pelo menos dos que estudaram comigo, tá? Não estou dizendo que não tem. Então, a maioria já junta, muitos que entraram falando, não quero ser professor, não quero nem pensar nisso, acaba sendo, porque não teve escolha, coitadinho. Não, porque a gente se descobre nesse processo e a gente vê o quanto é bacana ensinar e aprender, né, ao ensinar. Então, é bacana isso. E, por último, você recomendaria alguma leitura para quem quiser conhecer mais sobre a área, algum material que seria interessante, quem acha que tem interesse para conhecer realmente? É porque nenhum livro vai dar conta de dizer o quanto é intenso um curso, por exemplo, de artes cênicas. Não há um livro nesse mundo que comente o quanto é intenso aquele curso. Mas, dos 2 cursos, eu te aconselho a ler qualquer livro que fale sobre arte contemporânea. Teatro contemporâneo, artes visuais, qualquer exposição contemporânea. Toda essa linguagem produzida hoje é bom você saber para você não se chocar quando você chegar lá. Por quê?
Isso é muito importante também, ainda bem que você comentou isso. Eu não vou falar aqui para você ler a história da arte do Gombrich, porque é maravilhoso ele. Porque não é nesse sentido, né? Você não precisa. Isso você vai estudar durante a faculdade, né? Mas, por exemplo, como eu disse que nas artes cênicas tem gente que entra com o sonho de fazer televisão, acaba vendo que não é aquilo. Então, precisa entender que teatro está sendo feito hoje, quais são as pesquisas, o que os artistas estão se debruçando sobre, investigando, para ver aonde você está se metendo. Porque se você acha que você vai fazer, por exemplo, artes cênicas e vai decorar um texto e vai simplesmente falar esse texto muito bem falado e pronto, você é um artista, você está completamente enganado. Infelizmente, tá? Não queria ser preconceituosa aqui, mas você só ter a experiência do teatro que você fez na igreja e achar que vai ser parecido quando você for no curso de artes cênicas, você vai se decepcionar, porque é outra coisa. Nas artes visuais, se você acha, né? Se você, eu desenho muito bem, todo mundo fala, eu faço uns retratos da minha família, eu faço perfeitamente, vou fazer artes visuais. Aí chega lá, eles desconstroem essa noção do tradicional na arte. Não vão dizer que é errado, tá? Não é isso. Mas eles vão mostrar que existem outras formas de pensar, que aquilo que você gosta já foi pensado, já foi feito 1000 vezes. O que dá para fazer de diferente? Então, tudo que você souber sobre a arte contemporânea, leia sobre performance, leia sobre videoarte, leia sobre instalação artística, leia sobre teatros que não fazem no espaço tradicional. Então, por exemplo, tem o grupo Vertigem, que é de São Paulo, que eles investigam a encenação em outros lugares que não o palco tradicional. Então, eles fazem teatro na rua, eles fizeram teatro em presídio, em hospital. Então, assim, o que é? O que essa galera está falando, né? Então, para desmistificar algumas coisas e você não levar um choque muito grande, porque os professores, os cursos estão lá para mostrar tudo que já foi feito e para te ajudar a pensar o que ainda pode ser feito. Então, é nesse sentido, a gente vai entender a história, mas você precisa entender o que está acontecendo agora e quem vai ser você na arte nesse momento, entendeu? Bom, é muito interessante, Ju, esclarecedor também sobre essa área, porque muitas vezes se criam muitas ideias deturpadas, em todos os sentidos do termo deturpado, sobre essa área. As áreas humanas, as artes, às vezes pior ainda. E é muito interessante poder conhecer um pouco mais, saber o que realmente é. E obrigado pela sua presença aqui hoje, por participar aqui e vir contar um pouco da sua experiência e ajudar a incentivar quem talvez não sabia, talvez vá gostar dessa área. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem me chamado. Eu falo demais, né? Eu falei das duas coisas misturadas, mas assim, é importante ressaltar que a arte é importante sim, e o estudo e a pesquisa na arte também é importante, né? Por muito tempo no nosso país, a gente só copiou o que fazia de fora, né? Então, porque fomos colonizados, né? Então, um país colonizado, então a cultura também foi, né? Também nos foi imposta, né? Tiraram a cultura que já existia aqui no Brasil para impor uma outra cultura relacionada às artes, né? Só que hoje a gente vive num período tão diverso, né? Esse período contemporâneo, que a gente tem um diálogo muito maior, a gente tem possibilidades muito maiores, né? Então a gente precisa estudar e investigar tudo isso, né? Todos os temas contemporâneos, desde a política
as de militância, né? Enfim, as de militância das minorias, por exemplo, tudo isso tem a ver com as artes, né? O conservadorismo tem a ver com as artes, né? Por que a arte é tão importante? Se a arte não fosse importante, ela não seria atacada, né? Como ela sofre ataque constantemente, é porque algo que ela produz impacta nos seres humanos. O que é isso? Então a gente precisa estudar, é muito importante. Precisamos ter pessoas que estudem, continuem investigando esses temas, para a gente se fortalecer também enquanto povo, né? Enquanto comunidade acadêmica que estuda aquilo que produz. É isso. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo, obrigada e até mais.